Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei qual horário você está assistindo este vídeo. Meu nome é Adilson Wedel e essa é mais uma Van Filosofice. Van porque eu dirijo uma van e fazendo um trocadilho com a palavra van. Filosofice é um pejorativo da palavra filosofia, ou seja, a filosofia do babaca. Quem é o babaca? O babaca sou eu. E por que o babaca? Porque sempre seremos o babaca para alguém. Alguém quem? Aqueles que não concordam com nossas atitudes, que não concordam com aquilo que nós propomos, que não concordam com aquilo que nós dizemos. Enfim, aquele que discorda de nós sempre pensará, esse cara é um babaca. Ou seja, temos que assumir que cada um de nós seremos um babaca para alguém. Fazer o quê? Concordar não é a regra, mas respeitar, sim. Então, esse é o quarto vídeo da série Filosofice na Van, ou Van Filosofice. E eu vou tratar de um assunto que talvez seja o mais delicado que eu tratei até agora, que é que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Mas coração no sentido de sentimentos. Às vezes estamos tão repletos de sentimentos que a gente vai injetando sentimentos tão pesados dentro de nós que o nosso olhar passa a reproduzir, nosso olhar passa a focar naquilo que a gente mais se interessa. Nossa boca acaba falando daquilo que a gente mais está sobrecarregado por dentro. Por exemplo, se eu assisto muitas séries de televisão, eu tendo a comentar sobre séries de televisão. Comum. Quando eu estou, por exemplo, lendo muitas coisas religiosas, eu tendo a falar sobre aquelas coisas religiosas que eu estou lendo. Quando eu estou lendo livros que são de filosofia ou história, eu tendo a conversar sobre livros de filosofia e história. Ou seja, nossa mente ela tende a reproduzir aquilo que a gente vê. Se eu vejo muito telejornais, tendo a comentar sobre notícias que eu vi. E muitas pessoas estão tão sobrecarregadas sobre trabalho que acabam comentando sobre trabalho. E pessoas que estão tão sobrecarregadas sobre sentimentos negativos que acabam falando, reproduzindo sentimentos negativos. Partindo desse princípio, que é aquilo que a gente vai escutando, ouvindo ao longo do dia, a gente tende a reproduzir ele no nosso dia a dia. Aí eu falo, aonde está o teu foco? Aonde está o teu foco? É ali que a tua boca vai se manifestar muitas vezes. É uma coisa, como eu posso dizer, consciente ou inconsciente? Bom, acredito que são os dois. Porque a gente escolhe o que a gente vai ver. E a gente escolhe no que vai focar. Mas se a gente vai se alimentando daquilo, aquilo já vai ficando dentro do nosso inconsciente. A gente acaba falando sem querer coisas. Hoje mesmo falei uma coisa que eu fui pensar agora à tarde. Falei de manhã uma coisa para um amigo meu. Fui dormir, acordei, aí eu pensei, falei, nossa, falei uma coisa para ele que eu acho que talvez ele deva ter sentido ser ofendido. Deve ter pegado para ele. Eu fui fazer uma piada e eu não percebi o teor que essa piada poderia ser ofensiva para ele. Falei, nossa, agora eu vou ter que pedir desculpa para ele mais tarde. Porque eu acredito que ele tenha pegado para ele a brincadeira. Ou seja, a gente fala coisas que a gente às vezes não tá cheio assim. E eu gosto de coisa de humor e às vezes eu não meço, né, que o conteúdo desse humor pode ser ofensivo para algumas pessoas que não entendeu a piada, talvez, ou está num momento que a piada não é propícia a ser feita. É claro, a gente tem que ter humor na vida, não adianta a gente levar a vida só ranzinza, né? Porque se você for estudar filosofia, a gente acaba ficando melancólico e bucólico, não dá, não, gente, a vida também tem que ser aproveitada, a vida só tem que ser bem vivida. Porque seria muito triste a gente ser só crítico, azedo e aqui tá tudo ruim, sem esperança no mundo. Não tem esperança. Eu acredito na esperança. Eu acredito que as pessoas têm um potencial enorme para fazer um bem maior. Eu acredito muito que as pessoas, apesar de seus egoísmos, elas conseguem ser mais sensíveis e solidárias quando elas precisam ser solidárias e ajudar umas às outras. A gente vê em meio à tragédia pessoas se ajudando.
Isso é nítido. Então o ser humano também tem dentro de si a bondade. E essa bondade ela tem que ser desencadeada de uma forma ou de outra. Infelizmente, muitas vezes pela tragédia do outro, mas não deveria ser, né? Mas ainda existe essa esperança, a chama de bondade dentro do coração do ser humano. Então eu gosto de me apegar muito nessa chama de bondade. Então a gente tem que tomar cuidado muito com aquilo que a gente vai injetando em nós ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo da vida, para que a gente não passe a ser um reprodutor daquele pensamento que a gente vai injetando. Porque realmente, se a gente pensar, nada a ver não, esse nada a ver não pega nada não, como dizem a molecada, uma hora ou outra a gente vai acabar reproduzindo aquilo e não vai gostar da resposta que a gente vai ter, e não vai gostar do resultado que a gente vai ter. Mas quem procurou isso? É o cara que é incompreensível, é o fulano aqui é incompreensível. Não, somos nós que não estamos sendo conscientes daquilo que a gente está colocando dentro de nós. E a gente tem que aprender a reconhecer que também falhamos e não exigir muito dos outros. Isso acho que é muito interessante a gente trabalhar também, porque quem espera muito de alguém vai se decepcionar sempre. Quem espera muito de mim sempre vai se decepcionar comigo. Se eu esperar muito de alguém, eu vou me decepcionar sempre com esse alguém. Então eu não posso depositar muita esperança, expectativa e ansiedade numa resposta que a pessoa às vezes não está preparada para dar, para corresponder. Então acho que o importante, a coisa mais importante realmente está na gratuidade. Você faz por carinho, diga coisas com carinho e não espera que a pessoa entenda ou corresponda àquilo, porque isso quebra a ansiedade, né, dentro de nós. E bem sabemos que a ansiedade gera muita tristeza, insatisfação, faz a gente pensar muita bobagem, fantasiar coisas que não estão acontecendo, porque nós não estamos sob a ótica do outro. Então a gente não entende o que a pessoa entende e não entende como ela entende aquilo que nós falamos. Tanto é verdade que às vezes em algumas reuniões que eu tenho que participar, eu digo uma coisa ou outra e pessoas entendem totalmente diferente daquilo que eu estou propondo. E é interessante, nítido como isso gera uma tensão no ar. Então a gente tem que aprender a quebrar a tensão, tem que aprender a medir palavras. Às vezes é complicado, a cabeça da gente pensa de um jeito e nem todo mundo vai acompanhar o mesmo ritmo de pensamento, a mesma intensidade, nem todo mundo vai possuir o mesmo campo de conhecimento que nós, nem todo mundo vai possuir o mesmo vocabulário que a gente. Então, cada um tem suas diferenças. E não adianta falar que o ser humano é tudo igual, porque não é. Temos muitas coisas em comum, mas a formação de nossos pensamentos, como nós formamos nossos pensamentos, é bem distinto. Cada um tem o teu. É igual dizem, gosto, cada um tem o teu. Ou seja, a gente tem que ter isso em consciência. Fica com Deus, um grande abraço, tchau, tchau e até um próximo vídeo. Deixa um like se você gostou, se não gostou, deixa lá o seu like. E aos haters de plantão, Deus abençoe. E quem não é hater, Deus abençoe. Façamos um dia melhor. A vida é curta demais para a gente apequenar e estreitar os nossos pensamentos. Vamos viver bem. Tchau, tchau.